Quando você pensa na Índia, é isso que vem à sua mente? Talvez seja a hora de olhar de novo. Sejam bem-vindos à Índia, uma história milenar. A Índia é um continente disfarçado de país. Aqui, fala-se mais de 20 idiomas oficiais e pratica-se quase todas as grandes religiões do planeta. Em uma única viagem, pode-se experimentar o deserto escaldante do Rajastão, a umidade das florestas tropicais e o frio cortante do Himalaia. Tudo isso dentro das mesmas fronteiras. Quando se fala da Índia, ainda é comum ouvir apenas uma versão, limitada, distorcida, incompleta. Mas talvez seja a hora de olhar de novo e ver a Índia com outros olhos. Porque às vezes, os lugares mais extraordinários estão justamente onde o mundo insiste em não enxergar. Nossa jornada começa por Bengaluru, mais conhecida como Bangalore. Para quem ainda enxerga a Índia apenas pela lente da espiritualidade e dos templos antigos, essa cidade revela um país em transformação. Conhecida como o Vale do Silício da Ásia, Bangalore abriga o maior ecossistema tecnológico da Índia. São milhares de startups e centros de pesquisa de gigantes como Google, Microsoft e IBM. Mas o que mais surpreende está além da tela do computador. É daqui que decola a ambição espacial de um país que muitos ainda julgam atrasado. A sede da ISRO, a agência espacial indiana, pulsa no coração da cidade. Foi a partir daqui que a missão Chandrayaan-3 foi planejada e coordenada, levando a Índia a se tornar o primeiro país a pousar uma sonda nas proximidades do Polo Sul da Lua. E o mais impressionante, fez isso com um orçamento modesto, desafiando gigantes e provando que na corrida espacial, criatividade e precisão podem valer mais do que cifras astronômicas. A cidade, porém, não é feita só de chips e foguetes. No bairro de Indiranagar, cafés criativos e teatros dividem espaço com galerias de arte e música ao vivo. Já na Zona Sul, no palco do Ranga Shankara, um dos teatros mais ativos do país, a cultura respira com peças em hindi, tamil, inglês e canarês. É o reflexo de uma cidade multicultural, onde cada bairro tem um idioma e cada rua conta uma história diferente. O centro da cidade ainda guarda traços da herança colonial britânica. A arquitetura vitoriana está presente em diversos edifícios históricos, como o imponente Vidhana Soudha, sede do governo estadual, cuja construção foi concluída em 1956 e mistura estilos europeus e indianos em sua estrutura. Suas cúpulas douradas e colunas imponentes se destacam na paisagem. Curiosamente, antes de se transformar no epicentro da inovação asiática, Bangalore já foi chamada de Cidade-Jardim, por seus exuberantes parques. O Cubbon Park, por exemplo, se estende por mais de 120 hectares, com trilhas sombreadas, árvores centenárias e um silêncio que contrasta com o frenesi digital ao redor. À noite, os lagos artificiais como Ulsur e Sankey se iluminam, refletindo uma cidade que sabe equilibrar tecnologia e natureza. E
E a algumas centenas de quilômetros, a cidade de Hyderabad se une a esse mesmo movimento. Seu bairro de tecnologia, o High-Tech City, abriga empresas globais e centros de pesquisa de ponta. No centro desse polo, ergue-se o Cyber Towers, um prédio cilíndrico com fachada geométrica que virou símbolo da cidade digital. Mas basta um passo fora desse universo high-tech para que o tempo se transforme. O aroma de especiarias no ar guia o viajante até o Charminar, um monumento mogol do século XVI, cercado por mercados de especiarias, mesquitas e histórias antigas. E como se não bastasse, a cidade ainda guarda uma joia da engenharia medieval, o Golconda Fort. Golconda Fort é uma fortaleza de proporções monumentais, com muralhas que abraçam colinas e portões projetados para resistir a invasões. Dizem que era possível detectar a chegada de invasores apenas pelo som. Até hoje, uma simples palma na entrada principal faz o eco atravessar o complexo e alcançar pontos elevados da fortaleza. Golconda não é só ruína. É memória viva de um tempo em que a Índia já era símbolo de riqueza, estratégia e engenhosidade. Localizados entre a Índia e Bangladesh, os Sundarbans formam o maior manguezal do planeta, cobrindo cerca de 10.000 quilômetros quadrados. O nome Sundarban significa Bela Floresta, uma referência à árvore Sundari que domina a paisagem. Nas florestas alagadas dos Sundarbans, a vegetação se adaptou de forma extraordinária. Raízes se projetam para fora do chão, permitindo que as árvores sobrevivam em um ambiente saturado de sal. Nesse cenário desafiador, vive um dos predadores mais lendários da Terra, o tigre de Bengala. Mas aqui ele assume uma forma única, ágil na terra e surpreendentemente eficiente na água. Este é o único tigre conhecido por nadar grandes distâncias entre ilhas. Usando sua camuflagem listrada, os tigres se fundem à vegetação, espreitando em silêncio até o momento do ataque. Entre suas presas favoritas estão os veados malhados, ou chitalos, delicados, atentos, eles que caminham em grupos pelas margens alagadas. O confronto entre os dois é, como tudo nesta floresta, um jogo de paciência, onde cada erro pode ser fatal. Ainda assim, tigre e veado seguem vivendo dia após dia num equilíbrio tão antigo quanto o tempo. Para os povos locais, o tigre de Bengala não é apenas um animal. É um espírito, uma força da natureza que exige respeito. Curiosamente, essas comunidades seguiam tradições milenares para se proteger. Usavam máscaras com rostos humanos na nuca, acreditando que o tigre não atacava quem o encarava. A crença sustentava que, ao acreditar estar sendo observado, o predador hesitava ou desistia do ataque. Nas Sundarbans, a fronteira entre homem e natureza nunca foi clara. Nesta região, a floresta dita as regras, e o tigre não é vilão nem herói, é apenas parte do ecossistema. Um lembrete vivo de que, em alguns lugares do planeta, a sobrevivência depende de respeitar os limites impostos pela própria natureza. Mais ao norte, atravessando dunas e planícies, chegamos a Jaisalmer, conhecida como a Cidade Dourada. Aqui, suas belas construções em arenito brilham sob o sol do deserto. Diferente de outros monumentos históricos, que funcionam apenas como museus vazios, o Forte de Jaisalmer
é uma fortaleza viva, uma estrutura colossal, onde cerca de 3.000 pessoas ainda residem, mantendo viva uma linhagem de séculos dentro de suas muralhas. Durante o Desert Festival, o deserto do Thar se transforma em uma grande celebração cultural. Além das tradicionais corridas de camelos e apresentações de música folclórica, o festival inclui competições curiosas, como a amarração de turbantes e o famoso concurso de bigodes, símbolo de honra e identidade no Rajastão. Há ainda danças com fogo, teatro de marionetes e histórias transmitidas oralmente, práticas que atravessam séculos. Tudo acontece ao ar livre, sobre as dunas douradas, criando uma das festas mais emblemáticas do norte da Índia. A poucos quilômetros da cidade, o Santuário de Vida Selvagem do deserto de Thar abriga espécies raras e adaptadas, como o antílope chinkara, as raposas do deserto e a ameaçada abetarda indiana, uma das maiores aves do mundo. Jaisalmer mostra que o Rajastão é mais do que palácios construídos em pedra. É um lugar onde o saber do deserto molda a arquitetura, onde tradições antigas ainda pulsam e onde a vida insiste em florescer sob o calor do sol. Do deserto do Thar, seguimos para o extremo oposto. Muito longe da areia e do calor, a Índia também é cercada pelo oceano. A mais de 400 quilômetros da costa indiana, espalhado pelo Mar da Arábia, está Lakshadweep. Aqui não há montanhas, nem multidões, nem templos monumentais. Apenas ilhas paradisíacas, lagoas cristalinas e uma sensação constante de paz e isolamento. Lakshadweep é uma das regiões menos visitadas da Índia. O acesso é controlado, o número de turistas é limitado e muitas ilhas permanecem praticamente intocadas. Esse isolamento ajudou a preservar ecossistemas frágeis, como recifes de coral, que servem de abrigo para peixes, tartarugas marinhas e arraias. Nesta região, os moradores locais seguem outro ritmo. Comunidades pequenas, ligadas ao mar, dependem da pesca artesanal e mantêm costumes que pouco mudaram ao longo do tempo. Aqui, o silêncio é parte da paisagem, quebrado apenas pelo vento, pelas ondas e pelo som distante dos barcos. Lakshadweep mostra que a Índia não é apenas continental, intensa ou caótica. Ela também é oceânica, minimalista e surpreendentemente tranquila. Está gostando do vídeo? Apoie o nosso canal com um like. É um gesto simples e faz total diferença para nós. Das paisagens calmas de Lakshadweep, seguimos para o coração do continente. Lá, o ritmo muda e a Índia volta a mostrar seu lado mais pulsante, onde tradição e modernidade se encontram em cada esquina. Ahmedabad pode até parecer, à primeira vista, mais uma cidade caótica da Índia moderna, mas um olhar mais atento revela outro universo. De um lado, o passado. Templos jainistas, mesquitas e marcos ligados à vida de Gandhi. Do outro, o futuro. Centros de ciência e uma arquitetura marcada por linhas ousadas e projetos visionários. Entre esses dois mundos, algo novo começou a surgir. Uma iniciativa capaz de reimaginar a cidade a partir do próprio rio Sabarmati. O Atal Bridge, uma passarela curva feita de vidro, aço e fibra, se projeta sobre o rio como uma fita de luz.
Com seu design futurista e estrutura assimétrica, ele conecta as duas margens com leveza, como se flutuasse sobre a cidade. À noite, brilha em tons que mudam suavemente, transformando o céu e a água num espetáculo contínuo de cor e forma. Não muito longe dali, o Sabarmati Riverfront revela outra face dessa transformação. Um projeto de revitalização urbana que deu nova vida às margens do rio, onde antes havia esgoto e ocupações improvisadas. Hoje, há parques arborizados, ciclovias, galerias de arte e feiras culturais. Um corredor verde que respira arte, tecnologia e cidadania, prova de que o futuro pode nascer sobre os alicerces do que um dia foi abandono. Ahmedabad não quer apenas preservar ruínas, quer inspirar o amanhã. É um território onde a tradição ainda vive, mas já não domina. Onde a Índia antiga dá lugar à Índia pensante, resiliente, em plena construção de seu novo imaginário. Do cenário urbano e vibrante de Ahmedabad, seguimos rumo ao norte, onde a paisagem muda drasticamente. À medida que ganhamos altitude, a vegetação desaparece, o ar se torna mais leve e o silêncio começa a dominar. Estamos no Spiti Valley, um dos lugares mais remotos e extremos da Índia. É nesse cenário, a mais de 4.000 metros de altitude, que surgem dois dos mosteiros mais impressionantes do Himalaia indiano. O primeiro é o Mosteiro de Kei, o maior e mais antigo do vale. Além de centro espiritual, Kei também funcionou como posto administrativo e defensivo da região. Em períodos de instabilidade, servia como refúgio fortificado, protegendo monges, manuscritos e bens religiosos. De longe, ele parece uma colônia de casas empilhadas sobre um único monte. Sua aparência irregular é resultado de sucessivas reconstruções ao longo dos séculos, após invasões, terremotos e incêndios. Por dentro, revela-se uma construção feita de forma orgânica, com salas ligadas por escadas estreitas e corredores irregulares. As paredes são cobertas por pinturas budistas tibetanas que atravessaram séculos, resistindo às temperaturas extremas do Himalaia. No mosteiro, vive uma comunidade de monges que inicia o dia ainda de madrugada, com orações coletivas e rituais ancestrais. Mais do que um local de fé, Kei também funciona como centro de estudos, onde jovens monges se dedicam aos textos budistas, à lógica, à filosofia e à astrologia tibetana. Durante festivais como o Cham Dance, o mosteiro se transforma em palco de rituais com máscaras bem elaboradas e movimentos coreografados. Os monges executam danças simbólicas que evocam a vitória do conhecimento sobre a ignorância e a expulsão das forças negativas. Por algumas horas, o silêncio do vale dá lugar a cores e movimentos, um dos raros momentos em que a rotina rígida do mosteiro é interrompida. Mais adiante, encravado na borda de um penhasco, está o Mosteiro de Dankar. A quase 4.000 metros acima do nível do mar, ele foi construído sobre uma falésia que parece desafiar a gravidade. A vista do mosteiro impressiona tanto quanto sua arquitetura. Lá de cima, é possível ver o encontro dos rios Spiti e Pin, desenhando um mapa natural de cores e formas imprevisíveis. O solo sobre o qual o Dankar foi construído é argiloso e instável, reconhecido como um dos locais históricos mais ameaçados do mundo.
Essa fragilidade gerou preocupação com sua preservação. Por isso, um novo mosteiro foi erguido em Xixiling, em área mais acessível. Assim, a linhagem espiritual do vale segue ativa, independentemente do destino da estrutura original. Por séculos, Dankar foi o coração político e espiritual da região. Hoje, mesmo com poucos monges, preserva um profundo valor histórico e religioso. Suas salas são pequenas, escuras e protegidas por espessas paredes de barro que seguram o frio. Em seu interior, repousa uma estátua de Buda Vairocana, símbolo de vigilância e equilíbrio. No inverno, o Spiti Valley se fecha. A neve bloqueia as estradas por até 6 meses, isolando vilarejos e mosteiros e exigindo planejamento rigoroso para estoques de comida, combustível e medicamentos. Nesse período, os monges permanecem imersos em rotinas ainda mais silenciosas, introspectivas e meditativas. O Spiti Valley não é fácil de alcançar, nem de entender. Mas é justamente isso que o torna único. Em um mundo conhecido pelo excesso, aqui tudo é mínimo. Os recursos, as palavras, o tempo e talvez por isso tudo ganhe mais valor. Porque é nesse vazio que se encontra um dos lados mais autênticos e surpreendentes da Índia. E mesmo quando parece impossível, a vida persiste, disfarçada, silenciosa, moldada pelo frio e pela altitude. Nos cantos mais remotos do Spiti Valley surgem criaturas que não apenas sobrevivem, mas pertencem profundamente a esse território extremo. Aqui, entre pedras soltas e íngremes penhascos, o íbex do Himalaia desafia a gravidade com a coragem de quem não tem escolha. Seus cascos, moldados pela brutalidade do ambiente, cravam-se em fendas mínimas, como lâminas na rocha. Seu corpo compacto, mas ao mesmo tempo robusto, é o produto final de uma seleção implacável. Esses animais vivem em grupos sociais organizados, especialmente durante o inverno. Durante a época de acasalamento, os machos competem por hierarquia em lutas que envolvem violentos choques de chifres. Embora pareçam brutais, essas lutas raramente causam ferimentos graves. A natureza esculpiu nesses animais um comportamento competitivo calibrado para preservar energia e evitar riscos desnecessários. Mais abaixo, em áreas abrigadas entre as rochas, outro morador surpreende. Esta é a marmota do Himalaia. Apesar da aparência fofa, esse roedor é um notável sobrevivente. No Spiti Valley, onde as temperaturas despencam drasticamente, as marmotas formam tocas comunitárias e estabelecem um sofisticado sistema de vigilância, com indivíduos fazendo turnos para observar o horizonte e alertar os companheiros com estridentes chamados. Quando a temperatura despenca, elas entram em estado de hibernação profunda, reduzindo a frequência cardíaca a menos de 5 batimentos por minuto, uma técnica ancestral para reduzir o metabolismo e economizar energia. Durante o breve verão, elas correm contra o tempo, acumulam gordura, reforçam suas tocas e alimentam seus filhotes, cientes de que o inverno seguinte virá implacável. Embora pouco mencionadas em documentários de vida selvagem, as marmotas do Himalaia são os verdadeiros mestres do tempo neste ecossistema selvagem. Elas seguem o ritmo das estações, guiadas por seus instintos, mudando seus hábitos com a luz, com o vento e a aproximação da neve.
Enquanto tudo à sua volta parece extremo, elas sobrevivem em silêncio, ajustadas ao tempo das montanhas. Mas nenhum habitante do Spiti Valley carrega tanto misticismo quanto o leopardo das neves. Um fantasma de pelos densos, passos suaves e olhos que parecem observar sem serem vistos. Mesmo sendo muito difícil de ver, o leopardo das neves tem um papel fundamental nas montanhas do Spiti Valley. Só o fato de ele existir já faz os animais que caça, como ibex e baral, mudarem de comportamento. Eles ficam mais atentos, se deslocam com mais frequência e evitam permanecer muito tempo no mesmo lugar. Esse efeito indireto reduz a pressão sobre a vegetação, permitindo que as plantas se recuperem e sustentem outros seres menores, como insetos e aves. Ou seja, mesmo invisível, o leopardo das neves mantém o equilíbrio do ecossistema. Se ele desaparecesse, talvez ninguém notasse de imediato, mas pouco a pouco, tudo começaria a ruir. Ele caça sozinho, não ruge, não marca território com violência. É paciente, pode observar a mesma presa por horas, calculando cada movimento. Neste canto remoto do mundo, cada ser vivo aprendeu a poupar sua energia, a fazer menos para durar mais. A se mover com cautela, a gastar com sabedoria e a simplesmente desaparecer, quando for necessário. Depois de atravessar as paisagens inóspitas do Himalaia, a jornada nos leva a outro extremo da Índia, não em altitude, mas em ambição. De animais que se ocultam para sobreviver, chegamos a uma figura projetada para ser vista à distância. Se o Spiti Valley é feito de belezas e resistência, o que vem agora é presença absoluta. Uma escultura que não apenas homenageia um homem, mas materializa uma ideia. No coração de Gujarat ergue-se a Estátua da Unidade, um colosso revestido em bronze e sustentado por uma estrutura de aço, com 182 metros de altura, o equivalente a um prédio de 60 andares. Maior que o Cristo Redentor, maior que a Estátua da Liberdade. Nenhuma outra estátua no mundo alcança tal imponência. E ainda assim, o que mais impressiona talvez não seja o tamanho, mas o que ela representa. A estátua retrata Sardar Vallabhbhai Patel, o principal líder da unificação territorial da Índia após a independência. Advogado de formação, foi ele quem integrou mais de 560 estados principescos ao novo Estado indiano. Um homem que acreditava que a força de uma nação reside na coesão de seus povos. E é justamente isso que a obra busca expressar. Que mesmo uma nação tão diversa quanto a Índia, com centenas de línguas, religiões e culturas, pode se erguer como uma só. A base da estátua abriga um museu que retrata as lutas pela independência. Elevadores levam os visitantes a um mirante panorâmico, a 153 metros de altura, e também a um centro de exposições. À noite, luzes coloridas envolvem o monumento, criando um contraste surreal com as colinas e o rio Narmada ao fundo. E ao redor, a transformação continua. O que antes era uma vila isolada se tornou um complexo turístico de alta tecnologia, com jardins temáticos, trilhas ecológicas, uma estação ferroviária moderna, hotéis e centros de educação e sustentabilidade. Tudo isso não apenas para atrair visitantes, mas para mudar a percepção. Mostrar que a Índia também é capaz de construir grandes símbolos do século XXI com visão, engenhosidade e propósito.
E assim, chegamos ao final da nossa incrível jornada pela Índia. Um país que não cabe em preconceitos. Com uma população jovem e ativa, ela carrega uma vantagem demográfica que os países ricos já perderam. Destaca-se em tecnologia, engenharia e inovação com custos imbatíveis. Seu programa espacial prova que fazer mais com menos é uma virtude nacional. Mas sua maior força não está nas máquinas ou nos números, e sim no seu povo, criativo, plural, resiliente. Gente trabalhadora que transforma a adversidade em arte e diversidade em força. Se você gostou do vídeo, considere deixar o like para que mais pessoas possam conhecer os nossos documentários. Obrigado e boa viagem.